Sabe aquele jogo que você joga na infância e quando você volta pra jogar alguns anos depois, você percebe que ele não era tão bom quanto você se lembrava? Esse definitivamente não é God of War 2. Eu tô falando de Bob Esponja Globes of Doom. Porque, meu amigo, pra iniciar esse ano de 2025, eu resolvi simplesmente rejogar um dos maiores jogos da infância de todo mundo, God of War 2. E eu já tenho que dizer que eu não consigo começar esse vídeo sem falar que puta que jogaço do cacete! Esse último ano, por causa do canal, eu pude experienciar pela primeira vez na minha vida God of War 1. O icônico jogo da Hydra e que legal, a batalha do Ares, muito foda. E como eu nunca tinha jogado esse jogo, obviamente foi uma experiência legal. Eu tenho algumas ressalvas com God of War 1, tem alguns pontinhos ali que dava pra melhorar, mas pular um nível acima pra chegar no God of War 2, meu amigo, foi abrir o horizonte. Eu não consigo nem explicar como que pegaram tudo aquilo que era o God of War 1 e elevaram a 8ª potência pra criar o God of War 2. Ah, você gostou de você ter 3 bosses pra enfrentar no God of War 1? Beleza, agora no 2 você vai ter 12. Ah, então você gostou de ter 4 magias no God of War 1? Beleza, agora no 2 você vai ter 8. Ah, você gostou ali do seu mapinha que você tinha ali, 4 áreas pra ir? Agora você vai ter 27 áreas diferentes pra explorar e viver toda a aventura desse universo. Honestamente, eu não quero mais segurar você nessa intro, porque não tem nada melhor pra falar desse jogo do que simplesmente entrando dentro desse universo. Então já se prepara, pega uma pipoquinha, e se você gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar um hypar. Eu não sou muito de fazer metas, mas esse ano eu queria muito conseguir bater os 200k. Tô pensando num especialzinho maneiro, e eu espero que você goste dessa jornada que a gente vai fazer. Já que hoje, depois de muitos pedidos, finalmente é o momento de entrar dentro do mundo de God of War 2. Mas antes do vídeo começar, eu tenho que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios jogos é agora, já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? E agora sim, sem mais enrolação, vambora pra aventura. Como eu tinha falado, ano passado foi a primeira vez que eu realmente pude aproveitar o God of War 1. Jogo esse que me divertiu bastante, como eu nunca tinha jogado, eu realmente apreciei toda aquela jornada. Mas o que eu mais estava curioso de verdade era sobre o God of War 2. Principalmente por uma única coisinha. Eu nunca tinha zerado esse jogo. E você mesmo sabe o motivo. A maldita parte do Ícaro. Se você é brasileiro e você jogou God of War 2, as chances de você nunca ter passado da parte do Ícaro são muito altas. Tanto que na verdade eu pensei em começar a falar de God of War no canal pelo 2, porque eu precisava muito saber como que terminava esse jogo. Mas eu fui pelo 1 mesmo, a galera gostou daquele vídeo, então eu me sinto feliz em poder trazer um vídeo sobre esse segundo game. E antes de mais nada, uma crítica muito importante que me deixaram nos comentários é que eu não joguei o God of War 1 com a versão da dublagem do STR, conhecido unicamente aí como ser a melhor dublagem de God of War de todos os tempos. Oh, meu Deus. O que eu fiz? Então, pra me redimir dessa vez, eu tive que trazer o God of War 2 dublado. E que eu já tenho que dizer que talvez tenha sido uma experiência muito melhor do que só jogar o jogo normalmente. Mas eu comento disso aqui mais pra frente. Por enquanto, vamos focar no que é importante aqui. E algo que eu deixei a desejar no último vídeo de God of War é que eu comentei das roupas do jogo, que são pra mim uma das melhores partes, mas só no finalzinho do vídeo. E nesse vídeo aqui eu sinto que já é melhor eu falar logo no começo sobre elas. O esquema de roupinhas é clássico em God of War, até na nova saga também tem. Obviamente uma versão reduzida, porque são só armaduras brochas e não traje de cozinheiro. Mas todo mundo que jogou God of War tem noção ali sobre as roupinhas do game. E o God of War 2 tem algumas roupas que eu acho muito interessantes. A gente tem as roupas básicas ali, o Kratos da guerra, o General Kratos, Odisseia Negra, roupas cringe. O bagulho é a roupa do Hércules bêbado todo fudido, a roupa do Kratos Atena, que bate com umas adagas nada a ver, e a roupa mais foda de todos, o Kratos peixe. Como não amar meu mano bacalhau da guerra?
guerra. E que eu descobri até gravando esse vídeo aqui, que o bacalhau da guerra tem até no 2018. Lá é uma versão de armaduras de escama, assim, é meio bosta, não chega, claro, aos pés do meu mano bacalhau da guerra, mas é legalzinho a referência. Inclusive, antes que eu morra, eu preciso rapidamente deixar meu top 5 skins do Kratos em toda a saga de God of War. Número 5 com o Kratos robô muito foda. Número 4 com o Kratos agiota. Número 3 com o Kratos mímico e suas lâminas invisíveis. Número 2, Kratos peixe da guerra. E por fim, a skin mais foda de todos os tempos, Kratos leiteiro, com suas lâminas do leite. E obviamente uma menção honrosa pra skin do Kratos batata. Onde inclusive esse jogo chega a ser o último da linha principal, onde a gente tem essas roupinhas engraçadinhas. O God of War 3 já traz um monte de roupa séria, traz o Deimos, um traje do Apollo e por aí vai. E o Ascension nem se fala, não tem uma roupa boa naquela porra daquele jogo. Mas enfim, tendo falado um pouquinho das roupinhas, bora logo pro que realmente interessa. Após derrotar Ares. Ok, né? Eu falei que queria jogar com uma dublagem brasileira, eu encontrei uma feita por fãs. Tenho que falar que alguns momentos são muito bons. Meu grande rei Kratos! Outra cidade está pronta para cair. Logo todos saberão da glória de Esparta. Outros nem tanto. Então ele partirá dar o último golpe à cidade. Principalmente como deu pra ver, porque alguns dubladores estavam começando ali, então o microfone deles estava muito baixo, igual o da Gaia, enquanto os outros ficavam muito alto. É um áudio maravilhoso. E um outro adendo antes de realmente ir pra história é que esse menu de jogo, de novo, é fantástico. Desde o primeiro God of War até o 2018, eu simplesmente amo esse menuzinho, onde você só aperta o botão e a história começa a partir dali. Mas como esse jogo é uma continuação que tem uma história importante, eu acho que dá pra gente dar uma revisitada extremamente rápida em tudo que aconteceu em God of War 1. Kratos pula num abismo ao som de uma música muito foda. Ele enfrenta a Hydra, vai pra uma cidade, salva uma mulher, vai pra um deserto que todo mundo fala que é extremamente complicado, mas de fone é facinho, sobe em cima do fodendo Cronos, o titã do tempo, entra no templo de Pandora, passa metade do tempo da gameplay em cima do templo fazendo 1 bilhão de puzzles, enfrenta o Minotauro, encontra a caixa de Pandora, morre, vai pro inferno, sai do inferno, abre a caixa de Pandora, enfrenta o Ares, pega o Jack, o Ares explode igual uma bomba atômica, a Athena salva o Kratos e faz ele se tornar o deus da guerra. E agora sim, com isso a gente pode começar a história desse jogo. Depois que o Kratos se tornou o deus da guerra, acontece que os outros deuses não gostavam muito dele, o que fez com que ele ficasse meio abandonado ali no próprio reino. Porém, o Kratos nunca precisou da ajuda dos outros deuses, porque ele era foda demais pra isso, então ele resolveu concentrar os seus esforços em liderar as guerras que tinha, especialmente com o exército de Esparta, que é de onde ele tinha vindo. Porém, a Athena tenta avisar ele que os outros deuses não estão felizes com isso, e ela tenta avisar que quanto mais cidades o Kratos destruir, mais furiosos os deuses do Olimpo vão ficar. Obviamente o Kratos ignora a situação, senão não ia ter jogo, e se taca de cima do Monte Olimpo pra cair no meio da guerra pra poder ajudar o exército. O Kratos então, como deus da guerra, vai lá e destrói toda a cidade, até que uma águia aparece e rouba os poderes dele, transferindo esses poderes pra estátua da cidade de Rhodes. Com os poderes do Kratos, essa estátua ganha vida e a gente começa o nosso jogo. E algo que eu preciso comentar aqui é o quanto esse jogo é fluido. Essa áreazinha inicial, que todo mundo conhece, pra ficar matando NPC ali, eu sinto que ela não é só pra você matar uma galera, é pra você ver o quanto esse jogo evoluiu do primeiro pro segundo. Não que o combate do primeiro gol seja ruim, assim como Dark Souls 3 também é uma delícia os controles do game, e você pode ter um estranhamento voltando pro 1. Eu senti o oposto disso, foi jogar o 1 ali e falar, não, isso aqui tá legal, e jogar o 2 e falar, nossa, isso aqui tá insano, tá maluco. E além disso, logo de cara dá pra ver que os modelos do jogo também melhoraram muito do primeiro pro segundo. Já que assim, de novo, nada contra o primeiro jogo, mas porra, esse modelo do Hades era tenso. Mas enfim, avançando, a gente tem nosso primeiro encontro com o Colosso de Rhodes, onde meu mano Kratos simplesmente se taca em uma catapulta e se joga em cima do Colosso, iniciando nossos famigerados Quick Time Events de God of War 2, que, mano, fale o que quiser, essa cena é simplesmente fenomenal. Com isso, o Kratos é arremessado pra longe e cai em uma área onde a gente pode fazer sexo! E rapidão, isso nem tava no roteiro, mas vocês já perceberam a quantidade enorme de peitos que tem no God of War 2? Sem sacanagem, eu acho que a única mulher que aparece com roupa é a Athena. E eu tô falando isso porque vocês não estão ligados às manobras que eu vou ter que fazer pra poder mostrar algumas batalhas nesse vídeo. Enfim, voltando ali pro sexo, que é a parte mais importante, a gente ganha ali alguns orbes vermelhos por ter conseguido fazer o minigame e avança por essa área até chegar de novo no combate contra a estátua. E nisso, durante a batalha, a minha luz cai, que tá chovendo, tá foda. Aí eu tive que jogar tudo de novo. E aí com isso a gente pode voltar lá e meter o cacete em cima da estátua. De novo a gente desce um cacete em cima da estátua e ela explode jogando o Kratos pra outro canto. E aí a gente tem essa ceninha de descanso ali só pra andar um pouquinho, respirar depois da batalha. E um negócio muito curioso que eu precisava comentar
comentar é que enquanto eu tava fazendo ali os desafios nessa área, eu resolvi explorar um pouquinho mais do que eu exploraria normalmente. E nisso eu acabei encontrando ali 3 baús que eu não tava conseguindo alcançar, passei um tempinho tentando entender qual que era a lógica do puzzle, até que eu descobri que tinha como quebrar a estátua de pássaro, que eu nunca imaginei que dava pra fazer isso. Eu cansei de jogar isso aqui na infância e eu nunca tentei bater nessa estátua de pássaro, e aqui você pode fazer isso, porque definitivamente eu pensei nisso sozinho, não foi o chat da minha live que me ensinou, eu que sou bom. É zoeira, chat, por favor, não para de dar sub. E eu tô dando esse destaque aqui porque em um desses baús a gente consegue encontrar uma urna, que é a urna da Gaia, que dá uma habilidade especial pra gente. Só que o ponto é, eu joguei muito God of War 2 e eu não sabia que existiam urnas no jogo. Nem é um bagulho tão escondido, mas se você procurar direitinho, você acha ali e consegue desbloquear um bônus. Essa urna mesmo te dá 10 vezes de orbe vermelha. Você consegue pegar uma urna que deixa você com magia infinita, com a ira dos titãs infinita, e tem até uma urna que deixa a gente usar aquele raio do Poseidon que a gente perde no meio da gameplay durante o jogo inteiro, se você quiser. E eu especialmente tô comentando isso porque eu acho muito maneiro isso de você poder jogar um jogo muito tempo atrás, rejogar ele e ainda ter conteúdo extra pra encontrar. Ou pode ser que eu tenha sido só uma criança muito idiota e nunca tenha prestado atenção, mas na minha cabeça isso foi mágico e é isso que importa. Avançando um pouquinho, Zeus acaba chamando Kratos. E quando Kratos diz que não precisa de ajuda, Zeus oferece pra ele a Lâmina do Olimpo. Simplesmente a lendária arma que tinha conseguido acabar com todos os titãs. Aonde claramente todo mundo que tá assistindo isso aqui percebeu que isso é uma armadilha, já que a Athena mesmo disse que basicamente todos os deuses não gostam do Kratos. Porém, vale a pena lembrar que o Kratos achava que a Athena que tinha traído ele, justamente naquela parte do pássaro em que ele grita com o pássaro. Athena! Você conspirou contra mim! Ou seja, o Kratos não é tão burro quanto todo mundo imaginava quando falava dessa cena. Pra ele, era a Athena que tava traindo ele. Por fim, a gente avança de novo e volta pra mais um encontro com a estátua, onde a gente tem que stunar a estátua e entregar os nossos poderes pra espada pra poder usar ela. Esse momento em si não é nada demais, mas um negócio muito legal que eu só lembrei enquanto eu editava esse vídeo é que o Colosso de Rhodes foi um negócio que existiu na vida real. E ele, inclusive, era uma das 7 maravilhas do mundo. O que me deixa muito curioso de que se algum dia existisse um God of War que se passasse no Brasil e o primeiro boss do jogo fosse o Cristo Redentor. Sim, eu brisei pra cacete, vamos voltar pro jogo. Dando ali pra estátua, a gente bate nela algumas vezes e entrega o nosso poder pra espada, e com isso consegue a Lâmina do Olimpo, aonde com o poder da espada é simplesmente a gente descer ali o cacete na estátua. Inclusive ignore que até hoje eu não sei como desvia dos golpes da estátua, eu sempre tomo essa porra, por favor, pare de me julgar. Entrar dentro dela e passar por essa área aí que é insana de irada, tendo até direito a um dos puzzles mais legais da minha infância inteira, que é que você tem que bater num pêndulo e erguer ele pra ele deixar você passar em uma área com os lasers, não sei porquê, só sempre achei muito foda. E a gente finaliza essa área conseguindo explodir o Colossus de dentro pra fora e com o Kratos pulando de cima da estátua. Só que no momento em que o Kratos chega no chão, ele acaba tomando um golpe da estátua que tava caindo e percebe que agora ele já não é mais um deus por causa da espada. Inclusive, antes de eu esquecer, rapidão, Colosso de Rhodes, muito foda. Só é uma luta longa pra cacete, tem umas 4 partes pra conseguir derrotar ele, mas não tem como, essa batalha é muito icônica. E falando em icônico, a gente já tem logo em seguida a cena do Kratos todo caído no chão, depois de ter voltado a ser um mortal e tentando ir até a espada pra poder recuperar os seus poderes. Até que simplesmente o Zeus aparece e a gente enfrenta o Zeus no começo do jogo. Na verdade, chamar isso de luta um pouquinho exagero. A gente toma um pau pro Zeus. É foda isso aí. Ele ainda enfia a Lâmina do Olympus na bucha do Kratos pra mostrar quem é que manda. E a gente, então, tem simplesmente a melhor cutscene de todos os tempos. Esse jogo tem 18 anos e até hoje eu acho esses gráficos incríveis. Ignorando o sangue ali, meio cagado, essa cena é simplesmente linda. Os caras meteram um cinema apenas, não tem como. E aí vai lá o desgraçado do Zeus, ainda simplesmente acaba com o Esparta usando um golpe e abandona o Kratos pra trás pra ser levado pro Tártaro pelas mãos do Hades. Porém, nos últimos momentos, enquanto o Kratos estava sendo levado até o Tártaro, ele acaba se lembrando do seu passado. Até o momento em que ele percebe que as coisas estão um pouco estranhas e a gente conhece então a Gaia, a titã da Terra, que na mitologia grega original na verdade era a própria Terra e não uma titã, mas beleza, foda-se, nerdice. E ela então diz ao Kratos que já estava observando há um tempo e que não vai deixar ele separado. Ela sabe a única forma de
derrotar Zeus, que é indo até as Irmãs do Destino. E com isso a gente vê o Kratos simplesmente se regenerando, até porque a própria Gaia disse que ela não podia interferir, então essa regeneração é do próprio Kratos. Inclusive, se eu não me engano, eu vi algum clipe de alguém mostrando que ele também consegue fazer isso no 2018, mas eu nunca joguei o jogo, então não posso falar. E agora, regenerado, o Kratos simplesmente resolve escapar do inferno na força bruta, voltando pra mais uma das fases mais icônicas desse jogo, que é essa fuga do Tártaro. Que inclusive é uma fase até mais rápida do que eu lembrava, era só tipo... acabou. Com isso, escapando, a gente consegue conversar com um dos soldados do Kratos que tava por ali. Bebê, eu sabia que o senhor não estava morto. Eu nunca perdi a fé. Na moral, zoe o quanto quiser, mas os fãs dubladores que fizeram isso aqui estão de parabéns porque tava muito imersivo isso aqui. Tá até liberado remover o pecado. Durante a conversa com o espartano, um Pegasus acaba aparecendo no caminho e o Kratos já sabe que agora ele tem onde ir. Com isso a gente tem essa transiçãozinha ali voando no Pegasus, muito pica, até que o Kratos é atacado na frente de uma montanha de gelo e acaba caindo dela. Com a gente chegando então no Lar do Titã, o lugar onde a gente vai encontrar o Titã Tifão e o lugar onde a Santa Mônica cagou completamente pra mitologia grega e mudou completamente a história. Sabe esse brother Titã de gelo? Então, na mitologia grega original, basicamente ele é uma criatura criada pra destruir o Olimpo. Só dele chegar perto do Olimpo, todos os deuses fogem pro Egito, porque eles sabem que eles não vão ter chance de enfrentar esse bicho. As pernas e os dedos deles eram dragões e ele emanava lava de todo o corpo dele. E como ele era imortal, ao invés deles matarem ele, eles aprisionaram ele dentro de um vulcão, o que veio a se tornar o Monte Etna. E aqui no jogo ele é um humano de gelo. E eu tô ligado que muita gente gosta do Tifão de gelo desse jogo, mas sério, ele era um monstro feito de dragões. Como isso não é mais legal? Mas enfim, voltando pro jogo, aqui o Pegasus do Kratos acaba ficando preso embaixo de uma das mãos do Tifão e a gente inicia o nosso rolê pra conseguir tirar ele de lá. Avançando então por essa área, a gente acaba subindo em cima de um dos braços do Tifão e encontra com o meu mano Prometeus, que na mitologia original era um titã também, então não faz sentido ele estar aprisionado na mão de outro titã, mas beleza. O Prometeu então explica pro Kratos que o Zeus desgraçado prendeu ele ali e condenou ele a todo dia ter o fígado comido por uma águia que ficava rodeando ele. E como ele sabe que não tem como escapar dessa tortura, ele pede pro Kratos conseguir matar ele pra ele finalmente poder ser livre. Então com isso a gente dá um rolezinho ali por dentro da caverna, acaba encontrando o Tifão e a gente percebe que dentro do olho do Tifão tem alguma coisa. E eu descubro que a hitbox do God of War 2 não era tão boa quanto parecia. Várias vezes, na verdade. E aí, dando a volta nesse lugar, a gente consegue derrubar um pilar e pular dentro do olho do Tifão pra conseguir pegar o arco do Tifão. Agora, por que o Tifão guardava um arco dentro do olho, tá uma pergunta que a gente não tem respostas até hoje. Agora, com o arco do Tifão, então, a gente só volta até o Prometeu e consegue derrubar ele no fogo do Olimpo, aonde, como agradecimento, o Prometeus resolve dar pra gente um novo poder, o nosso queridíssimo e o rage mais legal de toda a franquia, a Fúria dos Titãs, aonde com ela a gente finalmente consegue machucar os dedinhos do Tifão e soltar o Pegasus pra conseguir escapar dali. A gente avança então e o Kratos tá chegando até a Ilha do Destino, o primeiro passo pra conseguir chegar até as Irmãs. Porém, essa ilha é protegida por um guardião, e a gente tem uma batalha aérea contra o guardião da ilha, que nem é pra ser uma boss battle, mas é tão pica que não tem como, mano. Os caras tava simplesmente insano montando essa batalha, porque ela é muito foda. Eventualmente, no meio dessa luta, a gente consegue matar esse guardião, deixando ele empalado, e o Kratos acaba sendo simplesmente arremessado até a ilha. E algo muito maluco que acontece na minha cabeça sobre toda essa cena é que eu achava que essa ilha era muito longa. Eu lembrava que todo esse trecho da Ilha do Destino era metade do jogo, mais ou menos igual é o Templo de Pandora no primeiro game. Só que jogando aqui pra fazer a review, a gente chega nessa área, faz um puzzle com um corpo, mata meia dúzia de bicho aqui, mata umas mulheres ali e pronto. Você já chega nos cavalos. Eu não sei se é assim que nasceria um efeito Mandela. Os casos bizarros dos efeitos Mandela. Mas esse jogo na minha cabeça era tão diferente. E a galera na live também comentou que achava que era maior. Então eu tô realmente curioso se mais alguém lembrava que esse trecho aqui era muito maior do que ele realmente é. Inclusive, sabia que os cavalos que aparecem no fundo dessa área são um PNGzaço. E que a gente nunca percebia por causa do filtro que existia nas TVs tubão. Pois é, meu amigo, esta é a magia dos jogos... esqueci. Voltando pros cavalos, a gente consegue explorar um pouquinho ali e encontrar com o Teseu. O fantasma de Esparta. O Kratos confronta o Teseu e ele diz que não vai deixar o Kratos passar porque ele tem que proteger as Irmãs do Destino. E por causa disso, a gente tem uma batalha contra o Teseu. Eu não acho que você tenha feito uma boa escolha.
E a gente então tem a batalhazinha do Teseu, que eu tenho que falar que ela é inicialmente bem legal, você tem que se agarrar o golpe dele e jogar ele pro outro lado. Só que a segunda fase dessa luta, em que ele fica invocando vários minotauros no meio do combate, eu esqueci que eu tinha que ficar batendo no Teseu. Então eu passei ali 5 minutos batendo no minotauro até lembrar que era pra bater na porra do Teseu. Eu tô ligado que pra galera que gosta de jogar só os desafios mais insanos de God of War, o Teseu é pra ser um boss extremamente difícil, mas durante a jogatina, talvez porque eu seja a pessoa mais foda do mundo, ou porque eu tava jogando normal, não foi uma batalha tão complicada na verdade. Batalhazinha legal, pra mim foi um bom boss, mas não muito além disso. O Kratos finaliza a luta terminando empalando o Teseu e amassando a cabeça dele na porta, finalizando assim mais um que tava no caminho do Kratos. Avançando então nessa área, a gente acaba encontrando com o Cronos, que manda uma mensagem com o Kratos deixando pra ele a sua última magia, as bolas de Cronos. Basicamente o poder mais roubado do jogo, isso aqui é insano de quebrado. Avançando então, a gente faz ali um puzzlezinho com os cavalos e consegue então usar as lâminas do Kratos pros cavalos puxarem a ilha até o templo. O que agora, voltando, deixa a gente acessar a outra área que a gente não tinha como ir antes. Nessa área o Kratos explora um pouquinho e a gente encontra o amuleto do destino, que é um amuleto que deixa a gente desacelerar o tempo pra conseguir fazer alguns puzzlezinhos no jogo. E além disso, quando a gente chega nesse lugar, também tem uma área ali que acaba se fechando e deixando a gente pra trás pra tentar resolver o puzzle dessa área. E inclusive essa aqui é outra área que eu achava que funcionava de um jeito diferente. Pra passar dessa área, a gente tem que pegar uma estátua que fica segurando um escudo e colocar ela na frente daquela estátua gigante pra impedir que aquele raio chegue até a parede. E depois ali no cantinho a gente só acha uma outra estátua, tapa também e já tem passagem pra poder passar. Que é bizarro na minha cabeça, porque eu lembrava que esse lugar era muito maior do que isso aqui. Avançando mais um pouco, a gente chega até o Pântano dos Esquecidos, até que o Kratos acaba sendo atacado por alguém. O Kratos se prende no cara e a gente começa uma perseguição atrás desse maluco. Só que é só quando ele para que o Kratos consegue perceber que ele já conhecia esse cara, sendo esse o Rei Bárbaro que o próprio Kratos tinha acertado um 360 no scope, deixando ele solado no chão. Deu boa, muito obrigado pelo escudo, eu realmente tava precisando. E com isso a gente inicia a batalha do Rei Bárbaro, que, meu amigo, que boss bucha. Na moral, eu achei que tava até bugado o meu jogo, que esse bundão aí só fica correndo. Como que esse maluco achou que tinha chance contra o meu mano Kratos de oi, oi, eu tenho um cavalinho, olha como eu ando, ui, ui, ui. A única partezinha legal da batalha dele é que ele acaba invocando o capitão do navio do primeiro jogo como uma piadinha, mas de resto, puta apresentação pra um boss bunda desses. Vai pro fraquíssimo na nossa tier list, não tem como. Pra finalizar a batalha, então, a gente arregaça o Rei Bárbaro e esmaga a cabeça dele, deixando mais um morto no chão, e libera a marreta do Bárbaro como uma sub-arma do jogo. Eu ouvi uma galera na minha live metendo pau falando que essa arma era uma merda. No fim, eu gostei pra cacete de usar, porque ela é forte pra um senhor cacete. 1000 vezes melhor que aquela arminha bunda da Artemis do primeiro jogo, aquela espada lá, ridículo. Eu gostei do martelão, é isso. De volta ao jogo, a gente avança e consegue chegar até o Templo da Euryale, onde depois de fazer uns puzzlezinhos, a gente consegue derrubar o templo ali com o Kratos fazendo uma força estúpida pra conseguir passar. E chega nessa área onde a gente encontra um guerreirinho. Me ajude. Deus da guerra. Pera, esse é o cara que fez o Ian no canal do Aquarius? Pinto de gato. Enfim, o Kratos acaba pegando o corpo do Ian jogado no chão, joga na frente de uma esteira e mata ele, mas consegue abrir passagem pra gente poder passar por essa área. E assim a gente chega até a batalha contra o Cérbero. E que, meu amigo, que lutinha difícil. Meu amigo, como é possível um boss aleatório ser mais forte que a porra do boss principal do jogo? Não, sério, não tá escrito o tanto de vezes que eu morri pra esse porra desse Cérbero do cacete. Parece que é de praxe, a franquia God of War adora fazer Cérberos insanos de matar. Que, inclusive, rapidão, deixa eu só fazer isso aqui. Felizmente, depois ali de muito tempo, eu prefiro não falar sobre isso, a gente consegue finalmente matar esse desgraçado desse Cérbero. E o Kratos aproveita pra meter a mãozona na boca dele e arrancar lá de dentro o Golden Fleece, que aqui no jogo é uma umbrella que o Kratos usa, e na mitologia grega original ela era tipo a pele de um cabrito. Basicamente o Golden Fleece serve pra gente refletir ali alguns ataques. Caralho, Ironic, isso é ruim, hein, cara? Enfim, o Golden Fleece deixa a gente defletir ali alguns ataques, e isso deixa a gente passar por algumas outras áreas que a gente não podia antes. O que inclusive deixa a gente entrar no templo da Euryale, refletindo ali os lasers que o templo soltava. E aí, depois de explorar um pouquinho ali pelo templo, a gente acaba chegando em um grande salão, aonde a gente encontra um livro. E mexendo com ele, a gente encontra a Euryale. E ô batalhazinha difícil de mostrar em vídeo, vai tomar no cu, Santa Mônica. Pra evitar perder meu canal por causa do vídeo de God of War 2, a gente consegue derrotar a Euryale, e o Kratos finaliza ali a batalha arrancando a cabeça dela e ganhando uma nova habilidade. A cabeça da Euryale é basicamente a cabeça da Medusa do primeiro jogo, só que
como ela gasta muita mana, eu basicamente preferi não usar. Fiquei ali nas bolas do Cronos, que era mais garantido. E pra quem se perguntar, a batalha dela é legal, só que não dá pra mostrar no vídeo, porque até na tier list ela fica com os peitos à mostra, cacete. Logo depois disso, a gente tem ali um puzzlezinho que é bem do maneiro. Você tem que arrumar umas alavancas pra conseguir avançar, pausando o tempo. Demorou um monte pra entender como que acertava isso aqui, mas depois que a gente acerta, só é legal demais passar. Andando de volta, o Kratos consegue encontrar a lendária escada espiral, obrigatória em todos os jogos da série, que leva a gente de volta lá pra aquele templo do início, aonde agora, usando o Golden Fleece, a gente consegue passar por essa área e chegar até a segunda entrada desse templo. Aqui a gente de novo tem aquele esqueminha com as estátuas, só que dessa vez um pouco diferente, porque primeiro a gente tem que achar ali uma estátua que não tem o escudo, então ela não pode defletir o laser, e a gente tem que deixar ela ali num cantinho preparada pra gente voltar depois. Com isso a gente explora pra tentar encontrar onde que tá esse escudo, e no meio disso a gente acaba encontrando com o Perseu. Você certamente não sabe da sua reputação, fantasma de Esparta. Que acabou ficando preso nesse lugar enquanto ele tava tentando encontrar as Irmãs do Destino, e acha que o Kratos foi enviado pelas Irmãs pra fazer um teste ali pra saber se o Perseu era digno. Ele então coloca o elmo da invisibilidade e fica pisando na água igual um imbecil, com o personagem definitivamente mais estúpido da saga. Onde inclusive um negócio muito legal dessa luta do Perseu é que se você prestar atenção na história inteira, ele nunca é citado por ninguém, porque na verdade ele tinha entrado de última hora, e ele justamente é invisível porque não tinha dado tempo de completar as animações dele, já que originalmente você ia só achar o escudo. E sacanagem, não é porra nenhuma não, tô zoando. Inclusive eu tentei meter essa na live ali, ver se alguém ia acreditar, só que aí no meio da batalha ele volta a ficar visível, aí estragou completamente minha piada, desgraçado. Perseu como luta em si não é nada muito complicado, na verdade ele é mais ali um NPC na sua frente, porque ele é facinho. O próprio cérebro que a gente teve que matar antes é 1000 vezes mais complicado, mas pelo menos arregaçar ali o Perseu na porrada é uma coisinha bem maneira, ainda mais que a gente afoga ele no meio da luta e simplesmente empala ele bem do jeitinho que a galera fã de God of War gosta, violência extrema. Inclusive eu gosto muito dessa luta, pra mim é um bom fácil, talvez até melhor que o Tesão em algumas horas. Com o Perseu morto então a gente consegue pegar o escudo dele e justamente colocar naquela estátua pra poder avançar. A gente usa então o escudo pra refletir um dos lasers da estátua e usa o Golden Fleece pra poder parar o segundo laser, conseguindo assim destruir a estátua e liberar acesso pra próxima área. E nessa área a gente acaba conseguindo encontrar aquela arma do guardião do começo do jogo, que até que é uma arma bem maneirinha, porque ela tem um range muito foda. Eu acabei achando que ia usar bem mais ela do que eu acabei usando de verdade. Eu fiquei muito mais nas lâminas do caos, mas tem cara de ser divertido aí, caso você queira se divertir um pouquinho. Com isso, nessa área a gente faz ali um puzzlezinho pra conseguir avançar. O Kratos faz um parkour desnecessariamente complicado e incrivelmente maneiro, e a gente acaba chegando na maldita ponte do Ícaro. E pra você aí, meu menino novo, que não tá ligado no que porra de ponte é essa, basicamente era o fim de God of War 2. Existem poucas gravações disso pra poder botar no vídeo, mas essa ponte do Ícaro era um momento aonde o God of War 2 travava e não conseguia continuar a partir dali. E o motivo disso acontecer é basicamente pirataria. Caso você seja um milionário que teve um Play 2 original e jogos originais, você provavelmente não teve esse problema. Mas pra galera que pegava os jogos de feirinha, o God of War 2 travava aqui justamente porque o disco original dele era de 8 GB. E os discos de feirinha eram grande maioria de 4, porque era muito mais barato. Ou seja, chegando nessa cena, justamente não tinha mais nada no disco pra rodar. E por isso o jogo travava nessa hora e você não tinha como avançar, já que não tinha o que você avançar. Na época, justamente, eu fui uma dessas pessoas que acabou não conseguindo avançar a partir daqui. Até lembro de alguns primos meus que tinham um disco que conseguia ir mais pra frente. Um deles parava na entrada de um templo, um outro eu lembro que conseguia chegar até o Atlas, mas eu nunca tinha conseguido passar dessa área aqui. Até agora, porque dessa vez chegando nessa área eu finalmente consegui ver o que tinha depois disso, com a gente vendo a entrada do Ícaro que tava esperando nessa ponte. Você nunca ouviu falar de Ícaro? Fale de quiser, essa dublagem tá muito legal. Olha a cara desse maldito se ele não tem essa voz. Ícaro aparece então e diz que o Kratos não pode passar porque o destino dele é atravessar aquele lugar. O Kratos fica puto com ele e os dois acabam brigando e caindo no abismo. Aonde com isso a gente começa um combate contra o Ícaro enquanto a gente fica caindo no abismo. E que tecnicamente isso aqui é uma boss fight, mas de novo é basicamente só isso aqui.
E aí, depois de fazer isso por muito tempo, a gente finaliza arrancando as asas do Ícaro, o que inclusive ô lutinha fraca que é essa porra. E a gente acaba então caindo do Domo Celeste e chegando até o reino do Atlas. Chegando no Atlas, a gente desbloqueia as asas do Ícaro pra poder usar, e elas deixam a gente poder pular e planar pra poder atravessar algumas áreas mais longas. Aí, cuidado que as asas do Ícaro são feitas de cera, então elas derretem e te matam. O que tecnicamente tá certo com a mitologia, então eu acho que eles acertaram um cheio. Mas enfim, nessa área então a gente entra dentro de um cu, passa por uma área enorme dentro dessa bunda que a gente entrou, sai de dentro da bunda e chega até onde tava a mão do Atlas tapando o buraco por onde a gente entrou. E com isso a gente consegue quebrar as correntes que estavam travando a mão do Atlas por ali, e o Atlas acaba pegando o menino Kratos que acabou caindo no meio do caminho. Com isso então a gente tem uma luta contra os dedos do Atlas, que eu tenho quase certeza que serviram de inspiração pro Cronos no terceiro jogo, e o Kratos fala que ele não tá ali pra ser inimigo do Atlas, e sim pra ajudar ele. Confia em mim! Muitas coisas mudaram desde nosso último encontro. Pera, último encontro? Isso aqui não é o segundo... Oh, maga! O Atlas então resolve confiar no Kratos e ele conta um pouco sobre a Titanomaquia, a grande guerra entre os deuses e os titãs que justamente acabou com a vitória dos deuses por causa da lâmina do Olimpo. E inclusive também é bom falar que aqui é a primeira vez que a gente vê a nova aparência dos deuses de God of War. A gente tem o nosso Hades fodaço que aparece no terceiro game, o Poseidon não é mais um velho igual no primeiro jogo, e em geral, de novo, essa cena aqui é absurdamente linda, esse CGI é incrível. E aí agora que o Kratos sabe sobre a Titanomaquia, o Atlas aproveita e dá um presentinho pra gente, que é o terremoto de Atlas. E que eu achei ruim pra cacete a magia, eu mal usei, eu fiquei muito mais nas bolas do Cronos, não tem como, as bolas do Cronos são incríveis. E aí logo depois disso ele aproveita e dá uma carona pra gente chegar até o Templo das Irmãs. Nessa área em si a gente tem que usar ali as asas pra conseguir chegar até o Palácio do Destino, onde a gente faz ali uns puzzlezinhos dentro do lugar. Eu fico preso durante muito tempo tentando entender o que era fazendo esse puzzle, até eu ver que me mandaram Among Us na Steam e descobri que na verdade eu tinha que voltar uma sala inteira pra achar um corpo lá. Foda-se, eu sendo burro aqui, beleza? A gente então avança e consegue chegar até o auditório da Laxis, uma das 3 irmãs do destino. E nessa área a gente acha um livro que o Kratos não consegue ler. Então a gente tem que encontrar um cara ali que conseguiria ler esse livro pro Kratos, forçar ele de forma extremamente violenta pra conseguir ler o livro pra gente. Leia! Como prova que ele seja digno. Eita, achei o Anthony do Aquarius agora, boa. Quando me afoguei no Football 2006, eu aprendi como sobreviver debaixo d'água, prendendo a respiração. E enfim, falando com o tradutor, o Kratos entende que ele tem que fazer um sacrifício de sangue pra Fênix. Então ele arregaça a cabeça do tradutor em cima do livro e o sangue dele serve como sacrifício. E disso, um holograma da Laxis aparece guiando o Kratos pros próximos desafios. A gente então vai pros próximos desafios e encontra mais um tradutor, só que esse acaba se tacando no abismo antes do Kratos chegar. Então a gente tem que usar um espelho que tinha ali pra poder voltar no tempo e a joia das irmãs pra conseguir travar o tempo pra conseguir pegar ele antes que ele se matasse. A gente vai lá então, faz mais um sacrifício ali. E com isso a estátua da Fênix fica inteira. A Laxis guia de novo a gente pra outro caminho e a gente passa pela porra dos desafios mais insanos que eu já joguei em toda a minha vida em God of War. Meu Deus, como essa parte é difícil, caralho. Por favor, deixa eu passar. É. Caralho, quem me mandou pegar o martelo foi horrível. Demorou, só saiba disso. Me deixa embora. E pra piorar, depois dessa área, a gente ainda chega em um outro desafio, que não é tão difícil, mas ele demora bastante. E se você morre, você reseta. Mano, essa parte, meu cérebro ficou ardendo pra passar. Inclusive, eu ia pular isso aqui inteiro no vídeo, porque não é importante, mas eu fui vendo no bruto e deu 30 minutos em uma parte do jogo. Felizmente, com calma e jeito, chega-se ao cu de qualquer sujeito e eu consigo lá lentamente pra passar dessa parte. E com isso, a gente consegue pegar as cinzas da Fênix pra queimar elas, que aparentemente ia servir pra ressuscitar a Fênix, mas parece mais que ela tá agonizando no meio da lava. Mas aí a gente vai lá, toca um berrante e consegue soltar a Fênix pra ela não ficar sofrendo ali no meio. E enquanto a gente vai lá pra conseguir encontrar com a Fênix, a gente acaba enfrentando um carinha ali no meio da tela escura, uma gameplay bem foda até. E obviamente sendo um carinha completamente aleatório, o Kratos vai lá e mete um pau em cima dele sem dificuldade nenhuma. Só que é aí que a gente percebe que a gente cometeu um erro, porque esse homem que o Kratos mata é aquele soldado que o Kratos tinha mandado pra batalha no começo do jogo. E ele então conta que Zeus é um grandioso de um filho da puta e explodiu o Esparta inteiro. Bom, pelo menos tá fiel com a mitologia grega, era mais ou menos assim que ele funcionava. Por favor, Zeus, saia de perto do Ganimedes, ele só tem 8 anos. E aí, quando ele viu a destruição de Esparta, ele mesmo resolveu que ia ir até as Irmãs do Destino pra tentar impedir que isso acontecesse. Porém, como ele tinha encontrado o Kratos no meio do caminho, a jornada dele acabava aqui.
Enfim, né, nessa cena aparece o Kraken ali no meio da batalha e o Kratos tá puto gritando com Zeus. E assim, sem querer sacanear o fã dublador que fez isso aqui, mas é que nessa hora você tem que chamar pelo Zeus, né, e você fica mais ou menos assim. Você entendeu, tava engraçado. Enfim, nessa hora aparece o Kraken e o Kratos tá puto gritando com os Zeus ali por causa do soldado ter morrido. O Kraken agarra o Kratos e ele começa a ter uma memória onde a Gaia aparece mais uma vez. Inclusive a Gaia aparece no corpo da Lissandra. E eu acho que isso não tem nenhum motivo, a não ser eles precisavam de uma mulher pra poder colocar ali. E aí pegaram a esposa falecida do Kratos só pra deixar ele mais triste. A Gaia então fala que o Kratos tem que se concentrar na fúria. E assim a gente libera a fúria dos titãs melhorada. Aonde com ela a gente basicamente dá um pau no Kraken. É literalmente um boss feito pra apanhar do Kratos. Tanto que a gente decepa os tentáculos dele e termina a batalha empalando a boca do Kraken usando uma ponte. Isso é mais prazeroso do que deveria ser. Dito isso, violência legal, eu acho essa luta muito foda. Mas enfim, agora que a gente tem a Fênix na nossa frente, a gente pode domar ela, que vai levar o Kratos até o Templo das Irmãs. Lá no templo a gente tem um mini puzzlezinho pra estourar a cabeça da estátua pra poder entrar lá dentro e enfim chegar até o trono da Laxis. Inclusive, desculpa destruir a sua infância, mas sabia que as Irmãs do Destino na verdade não eram mulheres gostosas, e sim umas véias que tinham umas linhas lá que elas controlavam o destino com isso? No fim, a Laxis fala que as irmãs não podem ajudar e o Kratos fala, beleza, então cai pro pau. O que inicia assim a batalha contra a Laxis, a primeira das irmãs. Ah, é, né? É bom falar que de novo a Santa Mônica fez um boss que fica com os peitos à mostra, ou seja, é horroroso poder mostrar essa gameplay em vídeo. Mas em geral, entre as irmãs do destino, eu acho que a Laxis tem a piorzinha das batalhas, já que mais da metade da luta ela fica voando ali em cima. É chato pra cacete essa parte da batalha, e bizarramente eu ainda acho ela irada pra cacete, principalmente a trilha sonora. E na verdade isso conta pra 90% da OST desse jogo. Eu só dei foco nessa em específica, porque eu esqueci do resto. Mouse aí. Mas enfim, a lutinha é até que legal. No fim a gente consegue agarrar a Laxis e ela acaba invocando a segunda irmã pra batalha, a Atropo. E a parte mais insana é que a Atropo agarra o Kratos e joga a gente no passado, aonde tava acontecendo a batalha do Kratos com o Ares. E essa batalha da Atropo é em cima da espada que o Kratos vai usar pra derrotar o Ares depois. E isso é muito foda. Inclusive tem até uma cutscene secreta que se você perde essa fase, a Atropo destrói a espada e o Kratos não consegue derrotar o Ares e você acaba tomando um game over. Isso é muito da hora, cara. Talvez o único ponto seja que a batalha da Atropo é bem bobinha, é só você bater nela. É só isso, não muda muita coisa. No fim a gente vai lá, pega a Atropo, o Kratos estoura ela no meio. E mesmo que simples, essa batalha é muito foda, não tem como. E aí no fim o Kratos acaba largando a Atropo presa no passado, só que voltando pro futuro, a Laxis consegue libertar ela. O que faz com que a batalha vire a Laxis e a Atropo enfrentando o Kratos. Então o Kratos aproveita e enfia as duas dentro do espelho e destruindo ele, as duas deixam de existir. E por fim, a gente finalmente avança mais um pouco, encontra um PNG bizarro da Cloto e chega no insano corredor de God of War 2. Meu amigo, o nível de dificuldade desse corredor é tão insano que eu arrisco dizer que esse aqui é o real boss final do game. São 6 áreas diferentes que não param de spawnar inimigo pra cacete. Essa área é simplesmente insana e eu sou fodão porque eu passei de primeira. Não foi sorte, com certeza, eu sou muito bom, yes! Nem a pau que passou de primeira, ué, por que duvidam tanto de mim? E aí, por fim, depois de passar do corredor, a gente consegue finalmente chegar na última das irmãs, a Cloto. Cloto, inclusive, é outra que é foda de mostrar, porque além dela ficar com os peitos à mostra, ela também é feita de peitos. Tem um monte de peito andando aleatoriamente no corpo dela. Para, agora, você não entendeu que eu tenho medo de mulher, caceta! Mas em geral, a ideia é simplesmente ficar quebrando os bracinhos dela pra gente conseguir escalar e subir lá no topo. Chegando lá em cima é só a gente matar a Cloto sem muita dificuldade. Inclusive até colocaria ela um pouquinho mais alto, mas não dá pra mostrar essa luta por causa dos peitos dela, então vai pro último nível da tier list, foda-se. E com isso a gente finalmente tem acesso ao espelho principal das Irmãs do Destino, aonde com isso o Kratos consegue puxar a linha do destino e mudar o espelho até a gente voltar na batalha contra os Zeus, aonde o Kratos chega, vê o Kratos do passado sendo empuxado, vai lá, pega a lâmina do Olimpo e começa um pau a pau contra os Zeus, e que é oficialmente a última luta do jogo. Honestamente, essa primeira parte da luta dos Zeus nem é pra ser muito complicada, você mata ali uns bichos, plau, próxima parte. E a batalha de verdade contra os Zeus é quando ele encolhe e vem no mano a mano contra o Kratos, com a gente tendo que usar a lâmina do Olimpo na batalha. E meu amigo, imagina se eu não tomei um pau pra esses Zeus.
E no fim, sem piadinha, não tem nem o que falar, essa batalha é muito foda. Ela é realmente complicadinha, mas pô, é a última batalha do game. Ela precisa ser complicada pra dar emoção. A gente tem que aprender mais ou menos como funciona o moveset do Zeus, aprender a lidar ali, espancar ele quando ele der a oportunidade, jogar pilastras de cimento bruto em cima do Zeus, já que agora o Kratos voltou a ser um deus, então ele tinha uma força bizonha. E no fim, quando o Zeus fica grandão de novo, você sabe que a batalha já tá no papo. E que inclusive por todo o peso dessa luta, ela é facilmente a mais legal do jogo. O Kratos então grita pro Zeus dizendo que ele se rende, que ele não vai querer mais lutar. E quando ele espera o Zeus ficar desprevenido, a gente pode agir e conseguir vencer ele. E aí, só de sacanagem, o Kratos ainda vai lá, prende o Zeus com as lâminas numa pedra e se prepara pra finalizar ele usando a lâmina do Olimpo. Porém, nessa hora, quem aparece é a Athena, dizendo que o Kratos não podia matar o Zeus. O Kratos tenta ignorar e atacar o Zeus, mas a Athena acaba pulando na frente e o Kratos, sem querer, acaba matando ela. Dando play a mais uma das CGIs mais lindas do mundo. Puta merda, isso aqui podia ser lançado no cinema que eu ia assistir, eu amo essa porra. Por que você se sacrificou? Para proteger Olympus. Eu não procuro destruir o Olimpo. Imagina se procurasse. Durante a conversa, a Athena explica que o Zeus fez aquilo por medo. Ele tinha medo da profecia. A profecia que ele seria destronado pelo seu próprio filho, Kratos. E isso até que era pra ser uma revelação fodona, alguma coisa do tipo, mas meio que hoje em dia todo mundo já sabe disso. E se você lê qualquer coisa na mitologia grega, você sabe que o Zeus não mantém o pinto dele quieto. Então não é lá a maior revelação de todos os tempos, mas no fim a Athena acaba se sacrificando pra tentar salvar o mundo. E o Kratos resolve que foda-se, ele ia buscar a vingança dele. Se todos de Olimpo querem negar a minha vingança, então todos de Olimpo irão morrer. Com isso, o Kratos volta pro presente e puxa de novo a linha até voltar a Titanomaquia, onde ele salva os titãs de serem destruídos pelos Zeus, e nós vemos então, subindo no Monte Olimpo, todos os titãs resgatados. E entre as costas de Gaia, tava lá o Kratos buscando a sua vingança. Zeus, seu filho, retornou! E eu trago a destruição de Olympus! E assim acaba a nossa aventura. Antes de mais nada, eu só queria comentar sobre essa cutscenezinha final, onde a gente vê todos os deuses reunidos, já com o design que eles vêm a aparecer em God of War 3, porque eu acho muito legal ver isso rodando num Play 2. Na época eu não tinha como ter acesso a um Play 3, então eu nunca imaginava poder jogar o terceiro jogo, e ver esse final e saber que ele tá rodando no PS2, e que é basicamente a mesma coisa que o 3, ainda mais que é uma cutscene, é muito maneiro. E no fim, esse foi God of War 2. Cara, eu sei que você vai sair do vídeo agora, então dá o like aí, se inscreve, comenta alguma coisa se você gostou, comenta sobre o terceiro aí que eu não sei quando vai ter, mas tá aqui, finalmente fiz o vídeo, gostei muito de comentar sobre esse gol, e eu acho que começar o 2025 com esse vídeo aqui foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Na moral, que jogaço. Pra quem se perguntar sobre a dublagem, eu encontrei em um site extremamente duvidoso e aleatório, e eles deixaram os créditozinhos deles, então eu vou colocar aí, porque foi muito legal jogar com a dublagem, o jogo deu uma revitalizada muito boa, e até aí pra você que tiver a oportunidade, joga com ele dubladinho ali por fã, o trabalho dos caras ficou maneiro e foi realmente legal de experienciar tudo isso. Inclusive, como recadinhos finais, a gente gravou essa série de God of War na Twitch. Eu tava testando algumas lives aqui no YouTube, fiz alguns testes, e agora eu tô testando um pouquinho na Twitch. Eu sei dos ads, eu sei dos problemas, mas eu percebi que a galera que assiste a live na Twitch geralmente fica muito mais tempo na live do que o povo que vem no YouTube, assiste 1 minuto e já sai. Então eu ainda tô fazendo uns testes, e principalmente pra uma coisa que eu quero fazer no começo desse ano, lá vai ser o melhor lugar pra fazer, mas é segredo, fica ligado na aba comunidade, ou lá na roxinha mesmo pra você ver o que vai acontecer. Além do mais, quero agradecer essa fanartzinha aqui que tá muito legal. Pela primeira vez a fanart não envolve penetração na minha bunda, obrigado. Salve demais pro Gomes Lins, o arroba dele vai estar aparecendo aí no Twitter, muito obrigado. E eu também não poderia deixar esse vídeo sem falar dos membros do canal. Então fica aí um salve especial aos membros irados do canal: Pablo Isaac, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Sr. Luthor, Tio Caribou, Nugget, RudyPT, Tuti, Guilherme, Mauro Rocha, Grande Flipo, Viton, Sem Nome, Pedro, Gogato, Marco Crazy Dude, Diego Douglas, Jonas, Polaco, Dunks, nosso queridíssimo War, Luke Kaká, Kirinou, Theo Salazar e sei lá moleque. E um salve mais especial aos membros insanos do canal que ajudam muito esse projeto com mais dinheiro do que bom senso: Heitor Cagado, Shabab SV, Sala do Tiger e Fixal. Muito obrigado por apoiar esse projeto, vocês são muito da horas. Eu tô no final do vídeo, vocês são muito foda, porra! E por mais é isso, mano. Pra quem se perguntar qual que ficou meu favorito entre o God of War 2 ou o God of War 1, a resposta é fácil, mano. God of War